Aleluias. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento aqui. Obrigado pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Nós podemos sentir. Nós podemos desfrutar do Teu Espírito aqui, ó Deus. Nós podemos experimentar da Tua glória neste lugar, ó Pai. Estamos disponíveis para receber a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo, de tal forma que sejamos impactados, que saiamos daqui flamejantes. Deus, que a Tua glória nos incendeie, que Teu Espírito Santo nos incendeie e nos mova na Tua vontade, ó Pai. E sejamos transformados para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já viu a pessoa que está do seu lado? Provavelmente sim. Você viu a pessoa que não está do seu lado, que está lá atrás, na frente, ou totalmente do outro lado? Então cumprimenta a pessoa, pode levantar, sair do seu lugar, fala: oi, que bom que você veio. Vamos, gente, vamos. Talvez só essa. Aleluias. Oi. Som. Parece que tá longe, eu não tô ouvindo aqui. Oi, Gabriel. Parece que tá longe, eu não tô ouvindo aqui direito. Oi? Mas aqui não tá. Hã? Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes? Aí, gostei de ver. Nós estamos de volta pro altar. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João. Eu escrevi errado aqui. João capítulo 8. João 8, verso 14. João 8, 14. Está preparado? Está preparado para receber de Deus nessa noite? Eu quero que você disponha ao Senhor todo o seu entendimento, que você esteja disponível a ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. E o Senhor tem transformação para você nessa noite, amém? João 8, capítulo 8, versículo 14. Eu quero andar por alguns textos nessa noite, então fique bem atento. Amém? João 8, 14 diz assim: Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Mais uma vez. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Agora quero que você leia comigo. Pois sei de onde vim. Comigo, gente. 3, 4. Pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Amém. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Eu vim do ventre da minha mãe e vou para o fundo da cova. Não? Sim, gente, vai. Hã? Vim do calcanhar do meu pai, né? De onde você veio? Alguém quer ter uma noção aí? Da onde? Fala aí. Fala você, Elias, tá com a mão levantada assim, ó.
Alguém sabe de onde veio? Veio de Ariquemes, Rondônia. Meu Deus. Veio de Cacoal. É nóis. Alguém mais? Não? Bom, Jesus afirma aqui que ele sabe da onde veio e para onde vai. E ele diz para aqueles homens, para os fariseus, que eles não sabem de onde eles vieram, nem para onde eles vão. E essa é a minha pergunta para você essa noite. Você sabe de onde você veio? E você sabe para onde você vai? Você sabe qual é a sua origem e qual é o seu destino? Não? Sim? Então vamos ler um pouquinho mais desse mesmo texto? Vamos continuar no 15 até o 18. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando Jesus diz, eu sei de onde vim e sei para onde vou, vocês não sabem de onde eu vim e não sabem para onde eu vou. Quando vocês ouvem essa frase, se não fosse Jesus que estivesse falando, se fosse eu, se fosse o Jean, se fosse qualquer um, você pensaria o que sobre essa pessoa? Maluco? Você pensaria o quê? Hã? Não ouvi. Maluco também, você pensaria que era maluco. Bom, eu pensei um pouquinho diferente. Eu pensaria que ele era uma pessoa arrogante. Arrogante não. Altivo. Superior. Por quê? Porque ele aponta para a pessoa e diz que eles não sabem de nada. Sabe de nada, inocente. Parece isso. Mas uma coisa que vem mais forte é que isso demonstra a autoestima de Jesus. A alta autoestima de Jesus, né? Sim, realmente essa frase demonstra a autoestima de Jesus. Pode ser visto como autoestima, só que, na verdade, esse texto está dizendo de uma coisa um pouquinho mais além que a autoestima. Está falando de algo que vai além da autoestima de Jesus. Está falando de identidade. Jesus, quando ele afirma, eu sei de onde vim e sei para onde vou, ele não está sendo louco, talvez sim, mas ele não está sendo arrogante, ele não está sendo altivo, ele não está sendo superior, se bem que ele podia ser superior porque ele é superior, porque ele é maior. Só que ele também não está demonstrando uma autoestima, uma alta autoestima de si próprio, apesar dele ter uma autoestima sim. Mas aqui ele está demonstrando a sua identidade. A sua identidade. E aí, você sabe de onde veio e para onde vai? Identidade, melhor, vamos começar com a autoestima. Autoestima é o valor que você dá para si próprio, não é? Estima, estimar, estimativa, valor e auto, si mesmo. Então é o seu alto valor, é o valor que você dá para si mesmo. E a autoestima independe dos outros. As pessoas podem falar o que for, se você tem uma autoestima, se você tem uma boa autoestima, ela vai ser sempre boa. Por mais que as pessoas desvalorizem, você tem um alto valor para si próprio. Isso é autoestima. Só que a identidade é um pouquinho a mais. A identidade é quando, além de si próprio, outra pessoa lhe atribui um valor. Quando além de você se atribuir um valor, outra pessoa lhe atribui um valor. É algo que qualquer um identifica. Vamos colocar em termos mais simples. Se você falar, eu valho 10 reais, e todas as pessoas dizem que você vale nada, vale R$1, isso é sua autoestima.
Mas quando você diz, eu valho 10 reais, e alguém confirma, o Jean confirma que eu valho 10 reais, isso é identidade. Porque ele reconhece em mim o valor. Quando mais de um, além de você, reconhece o valor, isso é identidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um pouquinho sobre identidade nessa noite. E, na verdade, eu vou falar sobre identidade de um tempo. E nesse caso é o que acontece com Jesus. No versículo 18, ele diz assim, no 17 ele diz, na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Porque eles estavam reclamando porque Jesus estava afirmando sozinho sobre si mesmo. E aí no 18 diz, eu testemunho acerca de mim. Eu tenho uma autoestima minha. Mas a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. É o que acontece com Jesus nesse lugar, então, a identidade. Além dele mesmo testemunhar sobre si, Deus, o Pai, dá testemunho sobre ele. Isso afirma, forma a sua identidade. A identidade de Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Bom, só que aqui eu consigo perceber que a identidade do cristão é um pouco diferente do comum. Porque quando nós estamos no mundo, além do valor que você dá para si mesmo, você precisa de um outro. E mais, quanto mais, melhor. Mas a identidade do cristão não se baseia no outro, mas naquilo que Deus testemunha sobre você. Então, independe do que as pessoas dizem, mas se baseia completamente naquilo que Jesus diz sobre você. Deus diz sobre você. Entende? O que Deus testemunha sobre você? Pensa aí. O que Deus testemunha sobre você? Qual é o testemunho que Ele dá que forma a tua identidade? Deus olha para você e fala o quê? Ó, esse cara é um cara comprometido, esse cara é um cara fiel, esse cara é um cara simpático, essa moça é uma moça legal. É uma moça que pode confiar. Esse grupo é um grupo leal, amável. Qual é o testemunho que o Pai dá? Porque a identidade do cristão não se baseia naquilo que você pensa de si mesmo, mas também não se baseia naquilo que os outros pensam de você. Se baseia naquilo que Deus pensa sobre você. Você já parou para pensar? Isso é identidade para um cristão. A identidade do cristão se baseia naquilo que Deus diz sobre nós. Mas Jesus nos ensina neste textinho um pouquinho mais sobre identidade. Ele nos diz que identidade, além de ser aquilo que o Pai testemunha sobre nós, também é saber de onde veio e para onde vai. Por isso que eu te perguntei se você sabe de onde você veio e para onde você vai. Não é isso? Não é isso que Jesus faz aqui? Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Presta atenção, pensa comigo. Quando você pensa numa pessoa que tem identidade, você pensa numa pessoa como? Eu penso numa pessoa que é a mesma em qualquer lugar. E se alguém falar uma coisa para ela, ela não está nem aí. Não é isso? Não é isso. Se alguém falar, você é assim, 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 se não for verdade, ela não está nem aí. Não é? Meu pai sempre dizia para mim, quando eu era menor, eu e meu irmão, na escola, os coleguinhas vinham encher o saco, né? E o primeiro xingamento é viadinho, né? E a gente vinha chorando, vai, né? Ou senão a gente brigava, né? Questionava, ia brigar. E aí meu pai sempre falava assim, você é? Você é? Não. E daí, então? Isso é identidade. É quando você sabe o que você é e o que você não é. De onde você veio e para onde você vai. Você sabe qual é a sua identidade?
Faz parte da nossa identidade saber a nossa origem e o nosso destino. É isso que Jesus está dizendo. E Ele está falando, vocês não sabem da onde eu vim e para onde eu vou. Consequentemente, vocês não sabem da onde vocês vieram, nem para onde vocês vão. Isso passa por identidade. Então eu te pergunto mais uma vez, você sabe de onde você veio e para onde você vai? Você conhece a sua origem? E conhece, sabe qual o seu destino? Qual o propósito de Deus para o seu viver? Você sabe? Bom, Jesus sabia. Jesus sabia. E a Bíblia diz qual é a origem de Jesus. A Bíblia mostra. A Bíblia, na verdade, tem o papel de nos mostrar qual é a identidade de Jesus Cristo. E, consequentemente, afirmar a nossa identidade. Então vamos descobrir a origem de Jesus. Acho que você vai saber qual é a origem de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o que sobre Jesus? Volta aí. João 1, 2. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com... E ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Qual é a origem de Jesus? Deus. A origem de Jesus é Deus. A origem de Jesus é Deus. E pela origem de Jesus ser Deus, a sua identidade é ser Deus. Não é isso? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele estava em Deus e ele era Deus. Viu? Origem, identidade. Você está entendendo? Qual a importância de descobrir qual é a sua origem? Qual é a sua origem? Então aqui eu descubro a origem de Jesus. Bom, e a nossa origem? Eu me questionei isso há algum tempo atrás. A origem de Jesus. Me responda, aonde está a origem de todas as coisas na Bíblia? Gênesis, né? Gênesis, então vamos para lá, para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Deixa ela aberta aí, a gente não vai ler tudinho não. Gênesis 1. Nós temos aqui a criação do mundo. E eu quero pensar um pouquinho como é que tudo foi criado. Como é que tudo foi criado? Deus criou o mundo em 7 dias. Em 7 dias ele fez 7 ações. Ele teve 7 ações, né? Digamos assim. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez separação das águas de baixo com as águas de cima e estabeleceu o firmamento, ou seja, o céu. No segundo dia, Deus estabeleceu o céu. No terceiro dia, Deus fez a terra brotar, germinar plantas e árvores, todo tipo de vegetação. No quarto dia, Deus fez os 2 grandes luminares, o sol e a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os grandes animais aquáticos, os animais das águas. No sexto dia, Deus fez os animais selvagens sobre a terra. E no sétimo dia, Deus fez o quê? Tá errado, né? No sexto dia ainda, tá errado. No sétimo dia descansou. No sexto dia ele criou o homem. Beleza. Bom, aqui nós vemos como Deus criou o homem. Se eu pensar nessa ordem, eu vejo que existe uma importância e uma necessidade de criação. Por exemplo, Deus separou as águas de cima e de baixo antes de criar as aves e os peixes. Porque não tinha como ele criar as aves e os peixes sem separar o céu e o mar. Não é verdade? É uma ordem lógica. Deus fez brotar a vegetação depois de fazer separação entre água e terra. Senão não tinha como.
Deus criou os animais da face da terra depois que germinou a vegetação, porque não tinha como criar antes. Existe uma ordem de importância, não é assim? Primeiro Deus cria a terra, para depois criar a vegetação, porque a terra é mais importante que a vegetação. Sem a terra, a vegetação não existe. Entende o que eu quero dizer? Então, se está descrito nessa ordem, é porque essa é a ordem de importância. Essa é a ordem de importância. Ok? Nós chamamos isso na escola, quando a gente aprende, de cadeia alimentar. É claro que não tão generalizado assim, tá? Mas de cadeia alimentar. Sem um, o outro não vive, e assim por diante. Ok? Muito simples isso. Beleza. Todas as coisas foram feitas e produzidas. É a verdade ou não? Olha comigo no verso 7. Versículo 7 do capítulo 1. Então Deus fez o firmamento. Deus fez o firmamento. Manufatura, Ele fez. Versículo 12. Cadê o 12? A terra fez brotar a vegetação. Versículo 16. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos. Isso. E o 24. Deus fez os animais selvagens. E depois o 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vejo aqui que em todas as fases da criação Deus fez. O termo original diz literalmente isso. Fazer. Deus pegou para fazer. Só que a primeira coisa não foi feita. Olha o versículo 3. Disse Deus: haja luz. E Deus disse isso para todas as outras coisas, né? E Ele disse: haja luz. E houve luz. Houve luz. Eu acho isso interessante. Porque se Deus fez todas as coisas, por que Deus não fez a luz? Você se pergunta a mesma coisa que eu nessa hora? Deus podia ter dito: haja luz. E ali está escrito: e Deus fez a luz. Mas Deus não fez a luz. Houve luz. A luz passou a existir. A luz passou a existir. E a luz foi a primeira coisa a ser criada, portanto é a coisa mais importante. Nós aprendemos na escola, ciências, biologia, que sem luz não há vida. Não é verdade? Sem o sol, sem o calor, sem os raios, é muito difícil de haver vida. Por isso a primeira coisa foi a luz. Mas por que a luz não foi feita por Deus? Por que ela passou a existir? Por que ela apenas existiu? Ela apenas houve. Apenas houve. Alguém sabe responder isso? Não? Volta lá para João. João capítulo 1. De novo. E você vai descobrir por que todas as coisas, Deus fez o homem, Deus fez a vegetação, Deus fez os animais, mas a luz Deus não fez. João capítulo 1, versículo 4 e 5 diz o quê? João capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: nele estava a vida, em Jesus estava a vida, e este era a luz dos homens. Alguém fez Deus? Não. Alguém fez Jesus? Não. Ele apenas existe. Ele apenas existe. Por isso a primeira coisa a existir na criação foi a luz. E ela não foi feita por Deus porque ela já existia. Ela passou a existir. Apenas houve. Jesus é a própria luz na criação. No primeiro dia, haja luz e houve luz. E houve luz. E é isso que diz: nele estava a vida,
e este era a luz dos homens. 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Mas não foi assim que Deus criou no primeiro dia? Haja luz e houve luz, e Deus fez separação da luz e trevas. As trevas não a derrotaram. Então, a luz que houve no primeiro dia da criação do mundo era o próprio Jesus. E como é a primeira coisa, é a fonte de vida, é a fonte principal de existência. E a partir de Jesus, a partir da luz, todas as coisas se fizeram. A partir da luz, houve separação das águas, estabelecimento do firmamento, a separação das águas e da terra, germinou a vegetação, houve animais na terra, houve animais na água, e a criação do homem. E a criação do homem. Interessante, né? Nele estava a vida e este era a luz dos homens. Diz o texto. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Por isso a luz não foi criada, porque é o próprio Jesus. Ah, Lucas, não sei não. Ah, é? Então por que o sol só foi criado depois? Se cientificamente, fisicamente, a fonte de vida do nosso planeta é o sol. O sol foi criado depois de haver germinado. De que luz as plantas faziam fotossíntese? Responde para mim. De Jesus. De Jesus. Estranho isso, né? Não é? De Jesus. Diz a Bíblia que no céu o Senhor brilha mais do que o sol. É ou não é? É. Então a luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, então se a luz é Jesus e a luz foi a primeira coisa a ser criada, ela é a coisa mais importante de toda a criação. E sem ele nada do que existe existiria. João ainda capítulo 1 versículo 3, já está aberto aí, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, a palavra, que era Deus, a própria luz. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem a primeira coisa, não vem a segunda. Não é essa a ordem matemática? Simples. Sem o primeiro, não tem o segundo. Sem o segundo, não tem o terceiro. É assim. Sem Jesus, não haveria criação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi feito. Então Jesus é a fonte de todas as coisas, a origem de tudo. Interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, não precisa abrir, pode anotar, se você quiser abrir rápido pode abrir. Mas diz assim: primogênito de toda a criação, está falando sobre Jesus. Primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro. Por que ele era o primeiro? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Todas as coisas. Agora pense comigo. Pense comigo. Se Jesus é a luz, a primeira coisa, o homem foi a última coisa criada. Da onde o homem foi criado? De Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Qual é a sua origem, jovem? Qual é a sua origem? Qual é a sua origem? Vamos lá. A nossa origem está em Jesus Cristo. A nossa origem é Jesus Cristo, pois sem ele nada do que existe existiria. E ele é o primogênito de toda a criação. Bom, se nós estamos em Jesus e Jesus está no Pai, nossa origem é o Pai. Nossa origem é o Pai. Vai pensando. João capítulo 1 e 2 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Jesus estava e Jesus era. Ok? Eu estou dizendo que a nossa origem está em Jesus, e Jesus estava no Pai, e Jesus era Deus. Você está conseguindo discernir qual é a sua origem? Da onde você veio? Aonde você foi gerado? Aonde você foi criado? Aonde você foi formado? Aonde você foi idealizado? Aonde foi forjada a sua identidade? Você está entendendo? Nós estamos em Jesus, Jesus está no Pai. Portanto, a nossa origem é o Pai. É o Pai. A nossa origem está em Deus, a nossa identidade está em Deus. No dicionário, identidade significa igualdade. Por isso que Jesus estava no Pai e era o Pai, era Deus. Estranho. Você tem a identidade de Deus. O texto mais conhecido, Gênesis 1, versículo 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Não é isso? Está aí para provar que a sua origem é Deus. A sua origem é Deus. Pensa comigo. Parece que eu estou dizendo que você é Deus. Não parece? Quando eu digo, Jesus estava no Pai, estava com Deus e Ele era Deus. E aí eu estou falando que você estava com Deus, que você foi gerado em Deus. Consequentemente, a gente pode afirmar que você é Deus. Não é? Mas pensa comigo um pouquinho diferente. Quando um pai tem um filho, o filho é o pai? O filho é filho. O filho não é o pai. Não é? Mas o filho tem a identidade do pai. A origem do pai. A essência do pai. Você tem a essência do pai. Você tem a origem do pai. Você tem a identidade do pai. Por exemplo, se o pai é honesto, o filho tende a ser honesto. Ah, Lucas, mas tem filho que é diferente. É, tem mesmo. Mas aí é criação. Se o pai é honesto, o filho é honesto. Porque foi criado assim. Foi criado assim. Se o pai é amável, o filho é amável. Porque foi criado assim. Existem exceções? Existe. Tanto é que nós fomos criados em Deus e caímos em pecado. Ok? Essa é a nossa origem. Lucas, mas qual é a importância dessa identidade? No que implica eu ter essa identidade? Para que serve eu saber que eu vim de Deus? O que muda em mim? Você sabe o que muda em você? Não? Bom, implica em nós manifestar a identidade de Deus. Eu estava lendo um texto essa semana, depois eu compartilhei com o Jean, o Ademir, o pastor Ademir, o Gabriel, acho que só, né? Um texto que é estupendo, mas eu não vou falar hoje não, outro dia eu falo. E é a mesma ideia sobre a identidade. E o texto afirma que nós somos como Deus. Nós temos a identidade de Deus. E aí eu li esse texto à noitinha, assim, à meia-noite mais ou menos, eu fui deitar e eu fiquei pensando, Deus, se eu tenho a tua essência, se eu tenho a tua identidade, ou seja, se eu sou semelhante, se eu sou igual ao Senhor, por que eu sou tão miserável? Por que eu vivo tão miseravelmente? Por que a minha vida deprava tanto a identidade do Senhor em mim? Se eu tenho tudo aquilo que está no Senhor, por quê? Por quê? Pense nisso. Ter a identidade de Deus implica em manifestar a identidade de Deus, manifestar Deus. Então, por que nós nos comportamos em pecado? Por que nós nos comportamos em rebeldia? Por que nós nos comportamos que nem um cavalo às vezes? Por quê? Por que nós não exalamos? Por que nós não manifestamos a identidade do Pai? Porque nós não somos como Deus.
já que nós temos a nossa origem em Deus. E assim como Jesus estava com Deus e era Deus, por que nós que estávamos com Deus não nos comportamos e manifestamos a Deus? Por quê? Porque não vivemos dessa forma, revelando Deus em nós. Por quê? Pensa comigo, pensa aí numa característica de Deus: santo, forte, invencível, Deus do impossível. Pensa em alguma coisa. Você manifesta essa característica? Quando as pessoas olham para você e falam assim, cara, você faz o impossível acontecer. Já pensou nisso? Cara, você não tem culpa em você. Estranho pensar isso, não é? Estranho. No dicionário, você sabe o que significa manifestar? Manifestar é levar um sentimento ou qualidade ao conhecimento de outra pessoa. Ou seja, expressar, exprimir esse sentimento, essa qualidade. Nós precisamos manifestar a identidade de Deus. Ou seja, você precisa levar ao conhecimento do outro as qualidades de Deus. Isso é manifestar identidade de Deus. Também significa deixar alguma coisa ser notada, mostrar, revelar. Por que nós não revelamos a Deus? Se nós temos a identidade de Deus, se a nossa origem está em Deus. Você já pensou isso? Às vezes nós nos apoiamos tanto na nossa fragilidade, no nosso estado pecador, e tudo se apoia nisso. Não, porque eu sou pecador. Não, porque eu sou miserável. Não, porque é a carne. Nós temos a identidade de Deus, por que não a manifestamos? Por quê? Tem um outro significado de manifestar. Significa fazer-se conhecer. Olha que interessante. Fazer-se conhecer. As pessoas conhecem você pelas características de Deus em você? As pessoas me conhecem pelas características de Deus em mim? O que nos ressalta mais? Os nossos defeitos como homem pecador? Ou as nossas qualidades como identidade de Deus? Eu queria que você abrisse Salmo 8, versículo... Todo ele é curtinho. Salmo 8. Você está comigo ainda? Tá? E? Isso aí, Merinha. Eu não quero que você fique abatido, eu quero que você receba a identidade de Deus nessa noite. Eu quero que você entenda qual é a sua origem e passe a viver dessa forma. A vontade de Deus é que você manifeste Deus. Ok? Salmo 8, a partir do 1, diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, ou suscitaste louvor por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Eu quero só comentar esse textinho rapidinho, esse versículo 2, depois a gente continua lendo. Só um parênteses. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Eu estava lendo isso hoje à tarde e me deu um estalo assim interessante. A gente sabe que o Senhor suscitou, louvor dos lábios dos pequeninos.
O Mateus tem uma palavra disso aí, né, Mateus? A gente sabe disso. Mas eu nunca tinha parado para pensar no porquê. No porquê. Olha que interessante. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por quê? Por causa dos teus adversários. Para silenciar o inimigo que busca vingança. Interessante isso. Qual é o adversário de Deus? Na verdade, Deus não tem adversário, porque ninguém consegue vencer a Deus. Mas aqui, qual é o adversário de Deus? Satanás. Qual é o propósito de Satanás? Roubar a glória, né? Roubar a glória. Roubar a glória. E aí quando Deus suscita, quando Deus faz fluir louvor do lábio dos pequeninos, Satanás é frustrado. Entende? Porque o propósito dele é frustrado. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Ou seja, Satanás não pode fazer mais nada, porque até dos pequeninos Deus suscita louvor e frustra os planos de Satanás. Interessante isso, não é? A forma de vencer os propósitos e os planos de Satanás é louvar, glorificar, exaltar a Deus. Adorar a Deus. Louco isso, né? Vamos lá, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Que é o homem? O homem não é nada, é um verme. E o filho do homem para que com ele te preocupes? O que é o homem? O que é o homem? Lembra que eu disse que na ordem da criação existe uma importância? O homem foi a última coisa a ser criada. O que é o homem para que o Senhor se importe com ele? O que é? O homem foi a última coisa. Você está falando que a cereja do bolo é o melhor, né? Hoje no GF. A cereja do bolo é o melhor. Eu falei para ele, mas eu prefiro comer o bolo do que a cereja só, né? O homem é a cereja da criação. Mas é o menor. Ainda assim... versículo 5, ainda assim, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olha, interessante, o texto diz que Deus fez o homem um pouco menor que os seres celestiais. No original, pode ser traduzido assim: tu o fizeste um pouco menor que Deus. Lembra a sua origem? A sua origem é em Deus. Deus te fez um pouco menor que Ele. Um pouco menor. Ah, mas o pouco de Deus pode ser muito, e o muito de Deus pode ser pouco, né? Sim. Mas Ele te fez só um pouco menor que Deus. Um pouco menor que os seres celestiais. Mas o coroaste de glória e honra. E honra. Está vendo a sua origem? A nossa origem é ser menor mesmo. A nossa origem é ser menos importante mesmo. Porém, Deus nos coroou. E é interessante que esse termo significa cercou. Não é só colocou uma coroazinha. Diz, Deus os cercou de glória e honra. Olha só. O homem foi a última coisa a ser criada. Foi criado um pouquinho menor que Deus. Mas Deus os cercou de glória e honra. De glória e honra. Sabe o que é glória? Glória é abundância, é riqueza, esplendor, dignidade, reputação. Honra é a mesma coisa, majestade, grandeza, soberania, poder. Deus te cercou de tudo isso. Por mais que sejamos pecadores, ínfimos, horríveis, miseráveis, Deus te cercou de glória e honra. Essa é a tua origem. Essa é a tua origem. Existem algumas traduções que pegam esse versículo e diz assim: e colocou o homem como coroa da criação.
coroa da criação. A coroa é feita para glorificar aquele que é coroado. Essa é a tua identidade, cheio de glória, cheio de honra. Cheio de glória, cheio de honra. Lembra que eu falei das crianças? O propósito de Satanás é roubar a glória de Deus. Por isso que te é acusado que você é miserável, que você é um ínfimo, que você é um pecador indigno. Mas isso não é mais verdade. Isso não é mais verdade. Não é mais verdade. Ah, Lucas, mas Deus coroou o homem antes dele pecar. Realmente, Deus coroou o homem antes dele pecar. Mas em Colossenses capítulo 1 está escrito que Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou através do seu corpo físico, para nos apresentar santos, inculpáveis e livres de toda acusação. Satanás não pode mais te acusar dizendo que você é um pecador miserável, filho da mãe, sujo, falso, mentiroso. Não! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele nos reconciliou. Reconciliar é trazer a uma essência, trazer a uma origem. A nossa origem é em Deus. E Jesus, por meio de Jesus, do sangue de Jesus, da cruz, morrendo e ressuscitando, Ele te trouxe de volta a glória e honra do Pai. Você sabe o que você carrega? Por que nós não manifestamos a glória e a honra do Senhor? A majestade de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo tudo aquilo que você precisa carregar? E aí Satanás quer te enganar para que você não glorifique a Deus, para que você não honre ao Senhor. É isso. Nós somos criados para manifestar a glória e a honra de Deus. Não, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou um pecador. Não. Deus te gerou nele, te gerou em Cristo Jesus, te fez um pouco menor e o cercou de glória e honra. Colocou em você a sua glória. Deus colocou dentro de você a glória dele, a honra dele. Você é a glória de Deus. Você é a honra de Deus. Eu te pergunto, Deus faz algo ruim? Deus faz algo ruim? Deus permite às vezes, né? Mas Deus não faz, Deus não cria o que é ruim. Disse Deus, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E no final de toda a criação disse, isso é muito bom, isso é maravilhoso, eu sou o cara, eu sou Deus. Deus não faz nada ruim. Então por que nós aceitamos as acusações de Satanás de que somos menos? Você está entendendo? Você está entendendo? Colossenses diz, livres de toda acusação. E é interessante porque livre de toda acusação, na verdade, não significa que ele não tem culpa. Significa que ele não foi acusado. Entende? Colossenses capítulo 1 diz isso. E quando nós falamos, mas não, me pergunta agora, só Deus tem glória, só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de honra, e eu não sou nada, igual João Batista disse, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Realmente, convém. Mas nem por isso João perdeu a sua identidade. Ele continuou glorificando a Deus. E quando nós somos glorificados, não por aquilo que nós podemos e fazemos, mas por aquilo que nós somos criados, ou seja, da onde nós somos criados, isso não tira a glória de Deus. Pelo contrário, só glorifica mais a Deus. Mateus 10, 24 e 25, Jesus fala um negócio muito interessante, que eu sempre lembro disso. Mateus 10, 24.
E diz assim, 24: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Olha que interessante. O discípulo nunca estará acima do seu mestre. E o servo nunca estará acima do seu senhor. Nunca será maior que o seu senhor. Não será maior. O discípulo não será maior que o mestre. Então pense comigo. Se Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo que quanto maior for o discípulo, quanto melhor for o discípulo, quanto mais ele desenvolver, maior é o mestre. Porque o discípulo não cresce sozinho. Alguém precisa gerá-lo. E se aquele discípulo foi capaz de chegar àquela altura, àquele nível, àquela estatura, é porque o mestre é maior do que ele. Entende? Entende o que eu quero dizer? E o versículo 25 diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Olha que interessante. Nós somos gerados em Jesus Cristo, que estava com Deus e era Deus. A nossa origem é Deus, a nossa identidade é Deus. E nós somos discípulos de Jesus Cristo. Quanto mais você crescer, quanto mais eu crescer, maior é Jesus. Porque eu não cresço sozinho. Eu não me glorifico sozinho. Existe um mestre acima de mim. E o texto diz: basta o discípulo ser como o mestre. Ser como, ser igual, ter a identidade do mestre. Você está descobrindo qual é a sua identidade? Da onde sai a sua identidade? Ser como o mestre. Precisamos ser como Jesus, assim como Ele é Deus. Assim como Ele é Deus. Quanto mais você manifestar a Deus, quanto mais eu manifestar o Pai, mais glorificado Ele será. Pois o discípulo nunca é maior que o mestre. Ou seja, a criatura nunca é maior que o Criador. Está entendendo? Por isso, Deus o cercou de glória e honra. Porque quanto mais for glorificado a sua criação, mais glorificado é o Pai. Agora nunca se esqueça, a glória não é nossa. A glória vem de Deus. Então nossa origem está em Cristo. Está em Cristo. No Pai. Portanto, a nossa identidade, a nossa igualdade está em Deus. Está em Deus. A sua identidade é manifestar Jesus. Entende? Quando eu leio Isaías 6, fala sobre o chamado de Isaías. Ele tem uma visão sobre Deus e ele fala assim: e o seu manto, né, a orla das suas vestes enche, se esparrama, e a sua glória enche toda a terra. Sabe por que a glória enche toda a terra? Porque você é a glória de Deus. Você é a glória de Deus, você é a honra de Deus. E onde você estiver, ali estará a glória de Deus. Por isso, a glória de Deus enche toda a terra. Enche toda a terra. É isso. A nossa origem está em Jesus Cristo, que está no Pai. E nosso destino é glorificar a Deus. O seu propósito é glorificar a Deus, é honrar a Deus, é exaltar a Deus. Você entende o que eu digo? Você compreende o que eu digo? É isso. Coloque-se em pé. Feche os teus olhos. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. O
discípulo nunca será maior que o mestre. A criatura nunca será maior que o Criador. Nós nunca seremos maior que Deus. Por isso, quanto maior nós formos, quanto melhor nós formos, mais glorificado é a Deus. Mais glorificado é a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor, porque dele vem. Foi Ele que te cercou de glória, foi Ele que te coroou de honra. É isso. Essa é a tua identidade. Essa é a tua identidade. É isso que nós precisamos manifestar. É isso que nós precisamos manifestar. É isso. Pense nas características de Deus, nos valores, na identidade de Deus. Se Deus é poderoso, você tem poder. Se Deus é glorioso, você tem glória. Se Deus é soberano, você é majestoso. Você é majestoso. Se Deus é sábio, você é sábio. Se Deus é fiel, você é fiel. Se Deus é alegre, você é alegre. Se Deus regozija, você se regozija, pois a sua identidade está em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos manifestar a Deus, porque o propósito dos adversários de Deus, do adversário de Deus, é roubar a glória dele. Por isso toda acusação está sobre nós, mas ele nos livrou de toda acusação. Ele nos tornou inculpáveis e nos cercou de honra e glória, de glória e honra. Ele colocou sobre você a sua glória, Ele colocou sobre você a sua honra, Ele colocou sobre você o seu poder, Ele colocou sobre você a sua majestade. Ele te fez um rei, Ele te fez um sacerdote, Ele te deu livre acesso ao Pai, Ele te deu livre acesso a Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem todo o governo. Ele te fez só um pouco menor que Ele próprio, para que você manifestasse a glória dele. Então por que nós continuamos errando? Por que nós continuamos errando? Por quê? Porque nós continuamos aceitando as acusações malignas sobre as nossas vidas. Se o Senhor levou sobre si, se o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si, essa é a tua identidade. Saia daqui hoje manifestando a glória de Deus, manifestando a identidade de Deus, as características de Deus. Saia deste lugar expressando Deus, que as pessoas olhem para você, vejam o teu viver e reconheçam Deus em você. Se disponha ao Senhor nessa noite, se disponha a Ele nessa hora, entenda e tome para si que você está em Deus, que você saiu de Deus, que a sua origem está em Deus e você carrega a identidade do próprio Deus. Você foi chamado para manifestar o Pai. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Você foi chamado para manifestar a honra de Deus. Você foi chamado para manifestar, para tornar conhecido, para expressar, para revelar ao mundo o poder de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus diz que Ele é a água da vida. É muito interessante isso. E Ele diz que quem beber desta água nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso senão a vida de Deus, a expressão de Deus, a manifestação de Deus através do seu viver? Por que nós ficamos abatidos quando nós descobrimos que viemos de Deus, que viemos de uma forma excelente, que nós carregamos aquilo
que vem de Deus, que nós fomos feitos à imagem, à semelhança, conforme Deus. Eu sei, é ruim porque nós não estamos manifestando isso. Mas da próxima vez que você ouvir isso, eu quero que você se regozije, eu quero que você se alegre, eu quero que você dê brados de louvor, eu quero que você dê saltos de alegria, porque Ele está em você e você o manifesta de forma excelente. Nós temos a identidade de Jesus, assim como Jesus veio de Deus e era Deus e manifestou a Deus e glorificou a Deus, diz João 17, Pai, glorifica-me porque eu te glorifiquei. Entende? Eu te glorifiquei. Diz João 17 também, Pai, eu lhes dei. Ele está falando sobre os discípulos. Ele está falando, Pai, cuida deles, e eu lhes dei a minha glória, a glória que me deste, eu os dei, é deles, eu dei para eles, é nossa, é sua, a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem, Por que você continua reclamando? Porque não dá conta, porque não sabe como fazer, porque não consegue alcançar aquilo, porque não consegue alcançar isso. Se o teu Deus é um Deus do impossível, e a sua identidade é a identidade do impossível. Eu entendo porque Jesus se frustra tanto quando vê a pequena fé dos seus discípulos. Homens de pequena fé, eu entendo. É porque Jesus sabe tudo aquilo que Deus deu, mas aqueles homens não usufruem, aqueles homens não manifestam, não experimentam, não aproveitam. Manifeste Deus, manifeste Deus, manifeste Deus, manifeste Deus. Porque assim você glorifica Deus. Sabe? Algum tempo atrás eu aprendi qual era a diferença de louvor e adoração. Na verdade, não é uma diferença real, mas é uma diferença didática. O louvor normalmente são aquelas palavras, né? O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. São as canções, são os nossos gestos, nossas palmas, nossos brados. Isso é louvor normalmente. E adoração é vida. Adoração é vida, ou seja, quando você vive de forma a engrandecer a Deus, quando você está estudando de uma forma exímia, quando você está trabalhando de forma excelente, quando você está conversando de forma que edifica, isso é adoração. Isso é adoração. Ou seja, adoração é glorificar a Deus. Quando você vive uma vida de adoração, você glorifica a Deus. Você está entendendo? Nós temos tudo e não sabíamos. Nós temos tudo e não aproveitamos. Nós temos tudo. João capítulo 1 diz que nós recebemos a plenitude de Jesus Cristo. Plenitude é tudo. Aquilo que é completo, aquilo que é cheio, aquilo que não falta nada. Você recebeu da plenitude de Cristo, o próprio Deus. Que maravilhoso. E é interessante que nós precisamos viver como Jesus Cristo. Jesus tinha todo o poder, tinha toda a glória, toda a majestade. E Ele não usou para honra própria, mas para glorificar o Pai. Você lembra? Você sabe. Ele poderia não ter morrido na cruz, porque Ele é Deus. Ele poderia não ter morrido por mim, por você, porque Ele é Deus. Mas Ele glorificou ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. É assim que nós precisamos glorificar a Deus. E nós temos todo o poder para isso.
todo o poder. Se você nessa noite é tocado, impactado, confrontado, edificado pelo Espírito Santo nessa hora, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Vem aqui no altar. Se nessa noite você descobre uma identidade